Você já parou para refletir sobre o que significa ser escolhido? Muitas pessoas questionam se estão inseridas em um plano maior ou se simplesmente seguem a correnteza da vida. No fundo, a resposta ressoa em seu interior. É como se uma voz suave e persistente lhe convidasse a fazer uma jornada de autodescoberta, um chamado que ecoa desde seu nascimento, como uma melodia celeste que se torna cada vez mais clara com o passar dos anos. Neste universo vasto, onde cada estrela brilha com um propósito, alguns de nós sentimos uma ligação mais profunda. É como se a vida estivesse constantemente nos enviando sinais, como estrelas cadentes piscando no céu noturno, esperando que atendamos ao chamado. É uma missão que transcende a matéria e se entrelaça com a espiritualidade, tecendo uma rede de conexões que nos lembra de que somos mais do que meras circunstâncias, somos parte de uma sinfonia divina. Ser um escolhido não significa que a vida será um caminho florido e sem desafios. Na verdade, é aí que reside a beleza da jornada. As dificuldades inevitáveis testam nossa fé e nos moldam para que possamos cumprir nosso propósito. Este chamado, embora muitas vezes solitário, nos une a uma comunidade de almas semelhantes, que também buscam entender o seu papel no grande teatro da vida. Podemos ser diferentes, mas estamos todos juntos, dançando ao ritmo do universo. Mas afinal, o que realmente significa ser um escolhido? Não se trata de um título que se conquista, mas de um sentimento que se desperta. Para aqueles que o experienciam, há uma percepção de que a vida é mais do que a rotina diária e as obrigações sociais. É uma sensação de que existe um propósito maior por trás de nossos desafios e vitórias, uma missão que nos chama a contribuir para algo significativo e grandioso. A jornada de um escolhido é repleta de autodescoberta. Para muitos, esse processo começa no momento em que se sentem desconectados do mundo ao seu redor, como se estivessem assistindo a um filme, sem realmente fazer parte dele. É nesse instante que o chamado começa a ser ouvido, como um sussurro suave em meio ao barulho da vida. Essa percepção é apenas o início de uma transformação que pode conduzir à realização pessoal e espiritual. Ser um escolhido é também abraçar a singularidade. Cada um de nós carrega uma pitada de divindade, um chamado que nos distingue dos demais. E essa singularidade pode ser um fardo e uma dádiva. Por um lado, muitas vezes, nos sentimos isolados, por outro, temos uma missão que se estende além da compreensão. É nesse espaço entre a dor e a alegria que encontramos nossa verdadeira essência e começamos a trilhar o caminho que nos foi destinado. Você sabia que as datas que nos marcam também estão conectadas ao nosso propósito? Cada um de nós nasce em um momento específico do tempo, imerso em energias cósmicas que moldam não apenas nossa personalidade, mas também as oportunidades e desafios que vamos enfrentar ao longo da vida. É como se o universo alinhado criasse um mapa estelar só para nós, uma conexão espiritual profunda que nos acompanha desde o primeiro suspiro. Essas datas não são meras coincidências, elas carregam significados e energias que influenciam nosso ser. A numerologia e a astrologia, por exemplo, oferecem insights valiosos sobre como esses fatores desempenham um papel em nossa jornada. Quando nos conectamos com essas informações, começamos a compreender como o universo está nos guiando, como se cada planeta em movimento estivesse traçando um caminho para o nosso crescimento e evolução. A verdadeira mágica acontece quando conseguimos reconhecer e honrar essas conexões. Incorporar essas revelações em nossas vidas diárias nos dá um senso maior de direcionamento. Assim, olhamos para o passado e vemos os passos que nos trouxeram até aqui, carregamos as lições aprendidas e, ao mesmo tempo, nos preparamos para o que ainda está por vir. Cada data que nos marcou é uma peça essencial no quebra-cabeça que compõe a rica tapeçaria da nossa existência. Você já se pegou refletindo sobre sua singularidade? A sensação de que existe algo especial em você, mas que muitas vezes não consegue identificar. Essa percepção pode ser uma das chaves para entender o que significa ser um escolhido. Aqueles que frequentemente se sentem diferentes dos demais estão geralmente em sintonia com uma sensibilidade profunda e uma intuição aguçada, como se conseguissem ver o mundo através de uma lente mais clara, capturando nuances que outros ignoram. A diferença percebida pode se manifestar de várias maneiras. Talvez você tenha uma capacidade única de compreender as emoções dos outros, ou talvez suas ideias e sonhos pareçam estar sempre à frente do tempo. Esse sentimento não é um defeito, pelo contrário,
é um chamado para exercer seu poder pessoal. Ser diferente é, na verdade, uma dádiva que lhe permite impactar o mundo à sua maneira. Sua visão única pode ser a chave para abrir portas que estavam fechadas, tanto para você quanto para aqueles que o cercam. A jornada dos escolhidos frequentemente inclui um processo de aceitação da sua própria diferença. O primeiro passo é reconhecer e abraçar suas peculiaridades, entendendo que elas lhe conferem uma força e uma perspectiva única. Ao fazer isso, você não só valida seus sentimentos, mas também começa a aceitar seu lugar no vasto mosaico da vida, onde cada peça, por menor que seja, é vital para a harmonia do todo. O universo está em constante comunicação com nós, e muitas vezes, ele se manifesta através de signos sutis, como sincronicidades, sonhos vívidos ou mesmo a repetição de certos números. Essas são as mensagens destinadas a você, como uma linguagem secreta esperando para ser decifrada. Aprender a reconhecer esses sinais é uma habilidade crucial na jornada dos escolhidos. Eles apontam na direção do seu propósito, como faróis iluminando um caminho repleto de significados profundos. Para sintonizar-se com esses sinais, é necessário cultivar uma mente aberta e um coração receptivo. A prática da meditação e da contemplação pode facilitar esse processo, ajudando a liberar o ruído mental que muitas vezes nos impede de ouvir a voz do universo. Uma vez que você comece a se conectar com seu eu interior, ficará mais fácil perceber os sinais que estão ao seu redor, esperando que você lhes dê atenção. É como afinar um instrumento musical. Quando sua vibração está em harmonia, você começa a captar a música que ecoa à sua volta. Além de observar, também é importante agir sobre esses sinais. Eles não são apenas dicas para refletir, frequentemente, são convites para tomar decisões que podem moldar seu destino. Quando você responde a esses chamados, dá um passo em direção à sua missão. Cada ação complementar aos sinais do universo solidifica sua conexão com o todo e lhe ajuda a cumprir o propósito que você sente em seu íntimo. A jornada dos escolhidos não é apenas sobre desafios individuais, mas também sobre histórias de vidas transformadas que servem como inspiração. Considere a história de pessoas que, após um momento difícil, tiveram um despertar espiritual e se tornaram agentes de mudança em suas comunidades. Essas narrativas mostram que, mesmo nos momentos de escuridão, uma luz pode surgir, guiando-nos para caminhos inesperados e gratificantes. Histórias de transformação muitas vezes começam com a superação de obstáculos. Pense em alguém que passou por uma dificuldade extrema, como a perda de um emprego ou uma separação dolorosa. Esses momentos cruciais, embora dolorosos, abriram espaço para um renascimento. Com o tempo, essas experiências se transformaram em motivadores que impulsionaram essa pessoa a buscar o autoconhecimento, levando-a a se reconectar com sua essência e a inspirar outros ao longo do caminho. Assim, ao compartilhar e ouvir essas histórias, sentimos a força coletiva dos escolhidos. Cada narrativa ressoa como um hino à resiliência e à capacidade de transformar a dor em poder. Elas nos lembram de que não estamos sozinhos nesta jornada e que, ao abraçar nossas experiências e as de outros, podemos criar uma rede de apoio que promove a cura e a evolução. Essas histórias não apenas abrem caminhos, mas também acendem a chama da esperança em outros que podem estar lutando para encontrar seu caminho. À medida que avançamos na jornada dos escolhidos, é essencial entender como as energias cósmicas nos afetam diariamente. Estamos todos interconectados com o universo, e cada movimento dos corpos celestes influencia nossa vida de maneiras sutis, mas poderosas. As fases da Lua, os ciclos planetários e as mudanças nas estações não são meros fenômenos astronômicos, são oráculos que nos guiam em direção ao nosso verdadeiro propósito. Por exemplo, muitas tradições espirituais acreditam que a Lua cheia é um momento de liberação e conclusão, enquanto a Lua nova é vista como uma oportunidade para plantar novas intenções. Conectar-se com essas energias e aprender a utilizá-las pode transformar nossa abordagem aos desafios e oportunidades. Quando compreendemos que nossas emoções e reações podem estar alinhadas com esses ciclos cósmicos, começamos a viver de maneira mais harmoniosa, respondendo em vez de reagir às circunstâncias da vida. À medida que você se torna mais consciente das energias ao seu redor, também desenvolve uma sensibilidade maior ao impacto dessas vibrações em sua saúde e bem-estar. Momentos de fadiga, desânimo ou euforia podem estar diretamente relacionados às influências cósmicas. Assim,
Aprender a conectar-se e adaptar-se a essas energias não só ilumina sua jornada pessoal, mas também permite que você seja um farol de luz para os outros, ajudando-os a navegar em suas próprias realidades com mais clareza e equilíbrio. A meditação é uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam entender seu propósito pessoal. Quando nos sentamos em silêncio, mesmo que por alguns minutos, criamos uma oportunidade para nos conectarmos com o nosso eu interior. Essa prática de introspecção nos permite explorar as profundezas de nossas almas, ouvir as mensagens sutis que emergem de nosso interior e descobrir a verdadeira essência que nos motiva a seguir em frente. Existem muitas formas de meditar, desde visualizações até técnicas de respiração e mindfulness. O importante é encontrar aquele método que ressoa com você. Algumas pessoas encontram paz na prática da meditação guiada, enquanto outras preferem o silêncio absoluto. O objetivo é criar um espaço sagrado em sua vida, onde você possa se afastar do barulho e da agitação do cotidiano e mergulhar em sua própria verdade. Nesses momentos, o propósito se revela, surge como uma luz bruxuleante em meio à escuridão. No entanto, meditar não é apenas uma atividade isolada, é um convite para integrar essa prática em sua rotina diária. Ao fazer isso, você começa a sintonizar sua percepção da vida, desenvolvendo um calendário interior que orienta suas ações e decisões. Quanto mais você se dedica a essa prática, mais claro se torna seu caminho. Com o tempo, você se torna menos reativo às circunstâncias externas e mais alinhado com sua missão pessoal, permitindo que cada passo dado conduza ao que foi destinado para você. A intuição é um presente poderoso que todos nós possuímos, mas muitas vezes não sabemos como acessá-la. Essa voz interior, que pode se manifestar como um sentimento, uma ideia ou até mesmo um pensamento inesperado, é uma forma de comunicação direta com nosso eu superior. Para os escolhidos, cultivar essa habilidade é fundamental para compreender sua verdadeira missão e seguir o caminho que ressoa com seu espírito. Desenvolver a intuição requer prática e paciência. À medida que você se dedica à meditação e à autorreflexão, comece a prestar atenção a essas sutilezas em sua vida. O que seu corpo lhe diz quando você se depara com uma decisão? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente em momentos de incerteza? Essas respostas geralmente contêm sabedoria profunda que pode guiá-lo nas direções mais adequadas para a sua jornada pessoal. Além disso, confiar na sua intuição significa soltar as amarras do medo e do julgamento. Isso pode ser desafiador, especialmente em um mundo que valoriza a lógica e a razão. Contudo, os escolhidos são frequentemente chamados a confiar nas orientações do seu coração e a se arriscar a seguir esses instintos, mesmo que pareçam estar fora da norma. Assim, você abre caminho para uma vida mais autêntica e satisfatória, onde a intuição se torna sua aliada e guia ao longo da jornada. A jornada dos escolhidos não é apenas feita de momentos de luz e alegria, ela também é permeada por desafios significativos. Encontramos obstáculos que testam nossa força e resiliência, desde dúvidas internas até dificuldades externas. Esses desafios não são meras barreiras, são, na verdade, oportunidades disfarçadas de crescimento. Cada um deles nos ensina algo valioso sobre nós mesmos e sobre o poder de nossa determinação. Imagine-se em um momento de crise, onde tudo parece desmoronar. Essa é a tempestade que, embora intensa, pode preparar o solo para um renascimento. Os desafios são frequentemente catalisadores que revelam nossas verdadeiras capacidades e nos forçam a mergulhar nas profundezas de nossa alma. Eles são como escultores, moldando-nos à medida que lidamos com o sofrimento e nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais alinhados com nosso propósito. Compreender que os desafios fazem parte do processo de ser escolhido pode trazer um certo alívio. Você não está sozinho nesta luta, muitos compartilham das mesmas lutas e incertezas. Além disso, essas experiências difíceis podem criar laços fortes com outros. Juntos, os escolhidos se apoiam, cultivando um espaço onde é seguro compartilhar dúvidas e vitórias, transformando cada experiência em um aprendizado coletivo que enriquece a todos. Conectar-se com um grupo de almas afins é vital para qualquer escolhido. Vivemos em um mundo cada vez mais individualista, onde muitas vezes carregamos nossas cargas sozinhos. No entanto, a redenção acontece na conexão.
Quando unimos forças com outros que compartilham experiências semelhantes, criamos uma comunidade que não apenas valida nossas lutas, mas também fornece apoio e incentivo em nossa jornada de autoconhecimento. Essas conexões se manifestam em diversos ambientes: grupos de meditação, círculos de cura, rodas de conversação e até encontros informais. O importante é a intenção de se reunir, de trocar histórias e abrir-se para a vulnerabilidade. Nesses espaços sagrados, a magia acontece. Compartilhar nossas vitórias e desafios traz um senso de pertencimento, uma lembrança constante de que não estamos sozinhos. Juntos, podemos elevar uns aos outros, impulsionando nossos propósitos e navegando pelos desafios da vida com mais leveza. Além disso, ser parte de uma comunidade de escolhidos pode amplificar ainda mais o impacto de nossa missão. Quando colaboramos em projetos comuns ou iniciativas de mudança, criamos ondas de transformação que se estendem além de nós mesmos. Essa é a beleza do coletivo: ao somar forças, conseguimos alcançar metas maiores, gerar transformações e iluminar caminhos que antes pareciam escuros. A união é uma força poderosa que pode mover montanhas quando os escolhidos se juntam em um propósito comum. A fé é o pedágio que pagamos na jornada para encontrarmos nosso caminho. Essa crença, seja ela em Deus, no universo ou em algo maior que nós mesmos, fornece uma base sólida em momentos de incerteza. Para os escolhidos, a fé é um recurso vital que sustenta a esperança e nutre a coragem de prosseguir, mesmo quando a estrada se torna acidentada e as respostas parecem distantes. Fé não significa ausência de dúvidas, pelo contrário, ela muitas vezes cresce em meio à incerteza. É nesse espaço de questionamentos que a fé se torna um âncora. Por exemplo, muitos encontram força em práticas espirituais, orações ou rituais que os conectam ao divino. Essas práticas essências nos lembram de que temos um propósito e que estamos sendo guiados por uma força maior, mesmo nos momentos em que não conseguimos enxergar o caminho à frente. Portanto, ao cultivar sua fé, você constrói uma resiliência interna que será vital para os desafios da jornada. Cada vez que você se entrega ao desconhecido e confia que está sendo guiado, você fortalece essa conexão espiritualmente. Esta confiança, tecida com experiências pessoais e histórias de superação, ajuda a criar uma narrativa de vida que não só enfrenta os desafios, mas que também aproveita todos os momentos como parte de um plano maior. Encontrar serenidade em tempos de incerteza pode parecer um desafio monumental, mas é um aspecto essencial da jornada dos escolhidos. Quando nos deparamos com situações imprevisíveis, seja a perda de um emprego, a mudança abrupta de planos, ou crises emocionais, é fácil deixar a ansiedade tomar conta. No entanto, é nesse cenário turbulento que a prática da serenidade se torna uma âncora, permitindo-nos permanecer firmes enquanto as ondas da vida se agitam ao redor. A chave para cultivar serenidade é permanecer presente. Práticas como a meditação, a respiração consciente e até mesmo o simples ato de passar algum tempo na natureza podem ajudar a acalmar a mente e a reduzir o estresse. Ao focar no momento atual, somos capazes de ver a situação sob uma nova luz, muitas vezes percebendo que cada crise traz em si uma lição e uma oportunidade de crescimento. A serenidade não é a ausência de emoções, mas a habilidade de navegar por elas com graça e compreensão. Além disso, conectar-se com outros também pode ser uma fonte de serenidade. Compartilhar experiências em um ambiente seguro, seja por meio de grupos de apoio ou conversas com amigos próximos, ajuda a compreender que não estamos sozinhos na luta. A troca de histórias e conselhos traz à tona a empatia e o acolhimento, promovendo a cura e a paz interior. Ao lembrar que todos enfrentam incertezas, encontramos um conforto silencioso que nos ajuda a manter a calma em meio ao caos. Cada um de nós carrega uma história única, e essa narrativa pessoal é uma parte indispensável do plano maior do universo. Às vezes, podemos nos sentir como peças isoladas em um quebra-cabeça, mas a verdade é que cada experiência, cada alegria e cada dor tem seu lugar e sua importância. Quando começamos a ver nossas histórias sob essa perspectiva, encontramos significado nas lutas que enfrentamos, nas vitórias que conquistamos e nas lições que aprendemos ao longo do caminho. Considere a ideia de que você é um autor e, ao mesmo tempo, um personagem na sua própria saga. Cada capítulo da sua vida contribui para a trama e para o desfecho que ainda está sendo escrito. Cada decisão que você toma e cada momento de coragem ressoa não apenas em sua realidade, mas também nas vidas de quem está ao seu redor.
Dessa forma, o impacto de sua história se espalha, transformando não só você, mas também as pessoas com quem você interage. Em momentos de dúvida, lembre-se de que sua história é uma parte essencial da grande tapeçaria da humanidade. Mesmo que você enfrente períodos de desestímulo, cada passo dado em direção ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal adiciona uma nova cor ao seu quadro pessoal. Sua vida é um testemunho da resiliência da alma, e ao abraçar essa verdade, você permite que sua história inspire outros a encontrarem força e propósito em suas próprias jornadas. Finalmente, a conclusão desta jornada dos escolhidos é a mais essencial: aceitar o chamado e abraçar seu destino. Ao longo de nossa caminhada, somos continuamente apresentados a oportunidades de crescimento, autoconhecimento e transformação. Reconhecer esse chamado é o primeiro passo para trilhar um caminho que não apenas reflete nossa verdadeira essência, mas também contribui positivamente para o mundo ao nosso redor. Aceitar o chamado significa deixar de lado medos e inseguranças que podem estar aprisionando sua verdadeira natureza. É um processo de libertação, onde você permite que sua voz interna se manifeste e guie as suas ações. Estar aberto às oportunidades que surgem, mesmo quando elas desafiam sua zona de conforto, é essencial para a realização do seu potencial. A partir dessa aceitação, você pode começar a construir uma vida que reverbera autenticidade e propósito. Em última análise, ao abraçar seu destino, você se torna um farol de luz para outros que buscam significado em suas próprias vidas. A escuta dos chamados, o desenvolvimento da fé e a formação de comunidade são apenas algumas maneiras pelas quais você pode impactar e inspirar aqueles ao seu redor. Por isso, vá em frente. Aceite o chamado divino que ressoa em seu coração e confie que sua jornada continuará a oferecer novas revelações, guiando-o para um futuro repleto de propósito e gratidão.